Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa do terceiro ano. Vocês aí da casa de vocês, da sala, do quarto, da cozinha, da varanda, eu aqui da nossa sala de aula virtual e juntos nós vamos estudar, como eu já falei, língua portuguesa. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. E por falar nisso, convido vocês a irmos lá para o nosso quadro. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos estudar verbo, elemento que indica ação. Ok? O verbo como elemento que indica o que está acontecendo, o que estão fazendo, qual é a ação daquele momento dentro de uma frase, dentro de um texto, dentro de uma imagem. A partir de uma imagem dá para nós detectarmos qual é a ação que está acontecendo através de um verbo. A habilidade que nós iremos estudar na aula de hoje é a de reconhecer o verbo como elemento da frase que indica a ação, que indica o ato. Nós vamos reconhecer o verbo como esse elemento, que indica o que está acontecendo. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de estudar verbos. Claro que não vamos estudar tudo o que é possível do verbo ou dos verbos de forma alguma. Há uma infinidade de possibilidades dentro do estudo do verbo ou dos verbos. Nós vamos estudar aqui o verbo como elemento que vai indicar a ação dentro da frase. Outro objetivo da nossa aula é de observar ações indicadas pelos verbos. Nós vamos observar quais as ações são essas que serão indicadas aí pelo verbo em textos e em frases. E ainda analisar verbos em textos. Dentro do texto ou de textos, nós iremos analisar verbos. Mas antes vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles é o seguinte: você sabe o que é um verbo? Olha só, nós já estudamos isso em aulas anteriores, acredito que vocês saibam, mas se não sabem, nós vamos retomar um pouco do conceito de verbo. Você sabe o que é uma ação? O que é uma ação? Será que você sabe? Bem, se não sabe explicar, eu acredito, todos nós passamos por ações, todos os momentos, todos os instantes. Por exemplo, eu vou agir para aparecer aqui outro retângulo com um outro questionamento inicial. Então, isso é uma ação. Dentro do verbo, a partir do estudo do verbo, melhor dizendo, nós vamos ver que apenas uma palavra vai indicar uma ação que já aconteceu, que está acontecendo ou que irá acontecer. E essa é função do verbo, através de uma palavra, indicar a ação de um determinado instante, de um determinado tempo. Você consegue identificar a ação descrita em um texto? Quando você lê um texto, você consegue identificar o que é que está acontecendo? Qual é a ação que está acontecendo? Então, você sabe o que é um verbo, você sabe o que é um verbo de ação e você consegue identificar a ação descrita em um texto? Mas antes,
vamos para a leitura do nosso texto desta semana, do projeto de leitura. O texto é O Caboclo e o Sol. Nós já fizemos aqui uma leitura silenciosa, já fizemos uma leitura compartilhada e vamos fazer outra vez uma leitura compartilhada, agora uma leitura compartilhada em voz alta. E isso vai nos ajudar a adquirirmos fluência na leitura, por isso nós insistimos sempre no texto do projeto de leitura. Então convido vocês para lerem juntamente comigo, vocês da casa de vocês, eu aqui do nosso estúdio. E está aqui o texto e a leitura, volto a dizer, será uma leitura em voz alta, tá bom? Uma leitura em conjunto, tá? Vocês e eu. Vamos lá? O Caboclo e o Sol. Um fazendeiro e um caboclo apostaram quem veria em primeiro lugar o primeiro raio de sol nascente. Foram de madrugada para um lugar aberto na fazenda. O fazendeiro ficou de pé, olhando na direção que sol nasce à espera. O caboclo se sentou em uma pedra de costas para ele, olhando em direção oposta. O fazendeiro achou graça da burrice do outro. Então o caboclo grita: "Meu amo, o sol, o sol!" Curioso e espantado que o caboclo visse o sol nascer no poente, o fazendeiro se virou e assim um brilho de luz clareava ao longe vindo do nascente por sobre as nuvens amontoadas às serras. Era o primeiro raio de sol e o caboclo ganhou a aposta. Belíssimo texto, não acham? A esperteza do caboclo. O fazendeiro achava que era mais esperto do que ele, mas não. A esperteza maior era a do caboclo, que foi quem terminou ganhando a aposta e vendo o primeiro raio de sol. Mas vamos estudar verbo, elemento que indica ação. Primeiro, o que é o verbo? Bem, verbo é uma classe de palavras variáveis em tempo, modo, número, pessoa e voz. Aqui nós já começamos a estudar verbo, alguns elementos, algumas dessas variações aí do verbo. Nós já estudamos o verbo enquanto tempo, presente, passado e futuro, enquanto número singular e plural, enquanto pessoa primeira, segunda ou terceira pessoa. Outras questões ainda não chegamos a estudar, mas algumas nós já estudamos. Ok? O verbo ele é muito importante dentro da frase, principalmente quando ele for indicar uma ação, que é o que estamos estudando na aula de hoje. Ok? Então ele vai variar aí, conforme foi falado, que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. No nosso caso hoje, nós iremos estudar o verbo como elemento que indica a ação. Não é o estado nem o fenômeno da natureza, é como elemento que indica a ação. É uma das partes mais importantes da gramática, por se determinar a ocorrência fundamental na qual as demais palavras se relacionam. Portanto, deve ser estudado com atenção, tá bom? A gente precisa estudar o verbo com muita atenção, ok? Porque ele vai determinar a ocorrência fundamental na qual as demais palavras se relacionam, ou seja, ele vai indicar aí o centro do que acontece naquele momento dentro da frase, tá bom? É ele quem vai ser o ponto-chave para as outras classes de palavras. É ele quem vai determinar a função, ou melhor,
o modo como está as demais classes de palavras. As demais classes de palavras vão se voltar sempre para o verbo. Hoje estudaremos então verbos que indicam ação. Verbos de ação são aqueles que possuem significação própria e indicam ação, acontecimento, desejo ou atividade mental. Tá bom? Ele vai indicar sempre aí uma ação, um acontecimento, um desejo ou mesmo uma atividade mental, ok? Um pensamento. Os verbos de ação indicam essa própria ação referente a quem? Referente ao sujeito da frase, tá bom? Então, essa ação, o que aconteceu, o que está acontecendo, está sempre relacionada àquilo que o sujeito da frase está fazendo. Verbos de ação, como o próprio nome já nos diz, indica a ação, como por exemplo, um acontecimento. Cair indica um fato acontecido. Então, quando se utiliza o verbo cair dentro da frase, está indicando aí um acontecido. Que acontecido foi esse? Uma pessoa, algo ou alguém caiu. Também um desejo. Pedir silêncio, por exemplo. Pedir silêncio. Eu quero silêncio, eu estou desejando silêncio. Eu quero. Então, indica um desejo. Então, nesse caso também, o verbo, ele pode, no caso aqui o verbo pedir, né? Ele é uma ação, né, que está ligada a um desejo. E também a atividade mental, no caso, o pensamento, ok? O pensar. Eu penso que, eu pensei nisso. Então, o pensar, ele indica aí uma atividade mental, portanto, é uma ação, né? No caso, uma ação da mente. Verbos de ação possuem significação própria e revelam algo realizado pelo sujeito. É aquilo que eu já falei anteriormente, tá bom? Então, ele possui uma significação própria, né? E ele sempre vai revelar algo realizado pelo sujeito. Tais como essas atitudes que acabamos de perceber. Ação, acontecimento, desejo, atividade mental, dentre outras, mas sempre, mas comumente ligada aí ao acontecimento, ao desejo e à atividade mental. É algo que aconteceu, algo que eu estou desejando que aconteça ou algo que eu pensei que aconteceu ou que irá acontecer. Vamos ver aí algumas ações do meu dia a dia, do seu dia a dia, do nosso dia a dia. O que é que vocês veem nessa imagem aí? Nós temos aí várias imagens de um mesmo garoto, não é isso? E ele está aí em 5 ações. Quais ações são essas? O que é que vocês pensam? Que ações são essas? Pensem aí só um pouquinho. Prestem bem atenção na imagem. A imagem 1, qual é a ação da imagem 1? E da imagem 2, qual é a ação? E da 3, da 4 e da 5. O que é que ele está fazendo? Né? Como é que vocês percebem essas ações? Que ações são essas? Pensem aí. Olha só, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vamos ver juntos. Quais são essas ações?
A primeira é a de acordar. Ele acordou. É uma ação de acordar. E a segunda? Que ação é essa? É a ação de exercitar. Olha só, ele se exercitando. E a terceira, que é a que está aqui embaixo, à esquerda da tela, que ação é essa? É a ação de escovar. Mas escovar o quê? Escovar os dentes. Muito bem. E a quarta ação? É a ação de banhar. Isso mesmo, ele está tomando banho. E a quinta ação é a ação de... Todo mundo gosta, a ação de comer. Ele está comendo. Então, nós temos aí 5 imagens e cada uma com o garoto, o mesmo garoto, fazendo 5 ações diferentes, né? Então, a ação de acordar, na 1, na 2, a ação de exercitar, na 3, a ação de escovar, na 4, a ação de banhar e na 5ª, a ação de comer. Todos esses são verbos, ok? Verbos que estão indicando aí as ações desse garoto. Resumindo, né? Um verbo é um verbo de ação quando é caracterizado por uma atividade expressa ou realizada por alguém, ou seja, ele indica um fazer por parte de alguém, ele age e realiza ações. Vou ler outra vez. Um verbo é um verbo de ação quando é caracterizado por uma atividade expressa por alguém, ou seja, ele indica um fazer por parte de alguém. Ele age, realiza ações. Então, o verbo ele vai ser um verbo de ação quando ele indicar um fazer, algo que está sendo feito. Ok? Sempre que o verbo vier como algo que está sendo feito, ou que já foi feito, ou que será feito, ele vai ser aí um verbo de ação, um verbo que está ligado ao agir, um verbo que está ligado ao fazer, ok? Sempre que ele aparecer dessa forma, ele vai ser um verbo de ação. Vamos interpretar o texto que aí está. Vamos lá. A Casa dos Mil Espelhos. Vamos ler juntos, vocês daí e eu daqui. A Casa dos Mil Espelhos. Há algum tempo atrás, existia numa distante e pequena vila um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Certo dia, um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitá-lo. Quando lá chegou, saltitou feliz, escada acima, até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada, com suas orelhinhas bem levantadas e abanando a sua cauda, tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos a abanarem as suas caudas tão rapidamente quanto a dele. Nesse momento, deu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 sorrisos enormes. Quando saiu de casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre 1 milhão de vezes. Na mesma vila havia outro pequeno cãozinho, não tão feliz quanto o primeiro, que decidiu também visitar a casa. Subiu lentamente as escadas e espreitou através da porta. Quando viu 1000 cães a olhá-lo fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou assustado ao ver 1000 cães
a rosnar-lhe e mostrar-lhe os dentes. Subiu correndo e pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Todos os rostos no mundo são espelhos. Prestem bem atenção. Voltando aqui. O que é que essa história nos ensina? Ensina que aquilo que nós fazemos com as outras pessoas é espelhado para nós. As outras pessoas vão fazer conosco. Então, o que é importante? É importante tratarmos bem sempre as pessoas, ok? Olharmos para as pessoas com cordialidade para que elas olhem para nós com cordialidade também. Não esqueçamos disso nunca. Exercitando. Primeira questão. Releia os trechos do texto, em seguida anote os verbos que indicam a ação. Então, nós iremos retomar o texto que acabamos de ler e vocês aí vão anotar os verbos que indicam a ação dentro da frase. Por exemplo, quando lá chegou, saltitou feliz escada acima. Qual é o elemento do texto que está indicando a ação? Ou seja, qual é o verbo que indica a ação presente nesse trecho? Na verdade, nesse trecho do texto, ou seja, nessa frase. Qual é o elemento do texto aí que está indicando a ação? Será que é o quando? Será que é o lá? Será que é o saltitou? Será que é o feliz? Será que é escada ou será que é acima? Qual dessas palavras está indicando aí uma ação? Eu acho que eu sei qual é. É a palavra saltitou, ou seja, o ato de saltitar, a ação de saltitar. Vamos para a letra B. Olhou através da porta de entrada. Qual é a palavra aí que indica uma ação? Será que é ação? Será que é olhou? Será que é através? Será que é o da? Será que é o porta? Será que é o de ou será que é o entrada? Qual dessas palavras aqui está indicando uma ação? Anote aí no caderno de vocês qual é. Eu já sei qual é. Já descobri. Será que é o olhou? Isso mesmo, a ação de olhar. Olhou através da porta. Então, o olhar através da porta, o olhar é uma ação, a ação de olhar. Vamos para a letra C. Subiu lentamente a escada. Qual das palavras presentes nesse trecho do texto indica aí uma ação? Será que é o subiu? Será que é o lentamente? Será que é o as? Ou será que é escadas? Anotem aí no caderno de vocês. Qual que vocês acham que é a ação presente nesta frase? Olha que eu acho que eu já sei qual é. Vamos ver? É o subiu, a ação de subir. Letra D. Deu um enorme sorriso. Deu um enorme sorriso. Qual é a palavra aqui que indica a ação? Será que é o deu? Será que é o um? Será que é um enorme? Ou será que é o sorriso? Qual dessas palavras aí indica uma ação? Eu já sei qual é. Será que vocês também já sabem? É a palavra deu, a ação de dar algo. O que é que ele deu aqui? Um enorme sorriso.
Segunda questão. Desculpa, eu coloquei ali questão 1, mas é questão 2, tá bom? Observem as imagens a seguir e, utilizando um único verbo, indique a ação que está acontecendo. Eu vou expor aqui algumas imagens e vocês, observando as imagens, vão indicar qual é a ação que está acontecendo, tá bom? Qual verbo vocês vão utilizar para descrever a ação que está acontecendo a partir da imagem. Nós temos aqui uma imagem e... deixa eu voltar. Pronto. Aqui. Primeira imagem. Qual é a ação que está acontecendo, que é possível identificarmos através dessa imagem? Será que ele está cantando? Será que ele está nadando? Qual é a ação que está acontecendo? Vamos ver? A ação é a de escrever. Ele está escrevendo. Olha aí, olha. Como é que ele está? Caneta na mão, papel, e ele está escrevendo. Então, a ação é a de escrever. Outra imagem. Uma família reunida. Estão de frente para a televisão. Qual é a ação que está acontecendo aqui? O que é que nós podemos observar enquanto a ação que está acontecendo? Vamos ver qual é. O que é que vocês acham? Esta família está assistindo. Então, a ação é a ação de assistir, ok? Eles estão assistindo. É isso que eles estão fazendo. Vamos ver mais uma imagem. Olha só. O que é que eles estão fazendo? As duas crianças. Eles estão nadando? Eles estão assistindo? Eles estão escrevendo? Não. O que é que vocês acham que eles estão fazendo? Eles estão bebendo. É a ação de beber. E essa moça, o que é que ela está fazendo? Ela está nadando? Ela está bebendo? Ela está assistindo? Não, não é isso. Ela está correndo. É a ação de correr. E por último, o que é que ele está fazendo? Uma coisa muito boa. Ele está comendo. É a ação de comer. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre os verbos, fizemos a leitura do texto Caboclo do Sol, vimos o que são verbos, observamos o que indicam os verbos de ação, analisamos verbos de ação em textos e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.